Mais uma semana começa e mais uma vez nós aqui na nossa plataforma, nossa casa, para trazer informações. Dessa vez vamos começar a semana bem. Vamos trazer notícias curiosas, informações importantes e interessantes, a começar do mar israelense. Nesse momento em que Israel está ainda sofrendo os impactos da segunda onda dos infectados pelo coronavírus, as piscinas estão fechadas, então o povo vai para a praia e o verão, que já começou no fim de junho, está cada vez mais quente em Israel, deixa as praias lotadas, preocupando muita gente do sistema governamental e também do sistema médico. Mas, se as piscinas estão fechadas e os mares estão abertos, pelo menos há uma pequena razão, por enquanto pequena, mas parece que vai aumentar, que deixa muita gente pelo menos fora da água. E são simplesmente os animais marinhos. Estamos falando de medusas. Israel tem todo ano uma invasão de medusas durante as primeiras semanas de julho. Dessa vez, duas informações chamam muito a atenção. O primeiro é o número das medusas azuis, aquelas que causam queimaduras mais profundas com os seus tentáculos. Mas agora, segundo a Universidade de Haifa, também há uma proliferação, um número muito grande de medusas tamanho gigante. São como bolas transparentes com tentáculos que se encolhem e depois se soltam e queimam muito. A razão do tamanho, da dimensão dessas supermedusas, segundo os cientistas israelenses, deve-se ao inverno intenso que aconteceu em Israel com muitas chuvas. Outro problema que as medusas causam, além de distanciar aqueles que querem entrar no mar, são as estações de força que se encontram no movimento costal, na parte marítima de Israel. São são estações de forças que trazem eletricidade a Israel, mas que tem um sistema de refrigeração que é utilizado através da água do mar, ou seja, uma refrigeração para esfriar o funcionamento dessa estação de força. E nos dutos que trazem a água do mar para esfriar as estações de força, milhares, milhões de medusas estão entupindo as estações, como aconteceu nessa semana na cidade de Ashkelon. Milhões de medusas azuis foram retiradas dos dutos, elas são sugadas ali e causam grandes problemas para a produção de energia elétrica em Israel. Normalmente aqui na plataforma Nossa Casa, com você amigo e amiga da nossa hebraica, nós costumamos falar de alta tecnologia de Israel. Até mesmo chegamos a mencionar lançamentos de mísseis, de foguetes e, é claro, todo esse sistema enorme de tecnologia que Israel tem para conquistar o espaço. Aliás, Israel é um dos poucos países no mundo que tem um Ministério do Espaço. Nesse governo tão inflado com 36 ministérios, o Ministério do Espaço faz o seu trabalho. Mas dessa vez a informação vem de outro país, não vem de Israel, vem dos Emirados Árabes Unidos, que vai lançar de uma plataforma no Japão o primeiro satélite para estudar a órbita de Marte. Esse satélite vem sendo trabalhado já há 5 anos por cientistas dos Emirados Árabes, com fundos dos Emirados Árabes também. No Japão, tudo está sendo feito em alto segredo e em breve, ainda no mês de julho, esse satélite será enviado e, eu repito, será o primeiro que irá enviar dados à Terra para estudar-se a atmosfera de Marte. Isso é muito importante porque o plano final dos Emirados Árabes Unidos é que em 2150 já haja o início da civilização do planeta Marte e os membros da realeza dos Emirados Árabes querem ser os primeiros a colocar as bases dessa que seria a primeira população humana em Marte. O detalhe deste ousado e engajado projeto é que há 3 cientistas israelenses auxiliando os cientistas dos Emirados Árabes a conseguir este impensável, inimaginável sucesso: colocar gente na superfície de Marte, e o primeiro míssil já está partindo dos Emirados Árabes de uma base no Japão. Se tem uma coisa interessante em Israel é o sistema médico do país. O que nós chamamos de Kupat Holim, ou seja, como se fossem caixas de doentes, numa tradução literal, é um sistema que tem sucesso em Israel já há mais de 65 anos.
começou através de um sistema para popularizar o serviço médico que hoje funciona perfeitamente, trazendo muitos benefícios à população de Israel. Mas também, no sistema médico israelense, chama a atenção a eficácia e principalmente a modernidade da estrela de Davi vermelha. Aquilo que no mundo todo seria a cruz vermelha ou o crescente lunar muçulmano, em Israel é a Magen David Adom, a estrela vermelha de Davi, que luta para ser reconhecida mundialmente, aliás, não é reconhecida ainda na ONU. A Estrela de Davi Vermelha é, sem dúvida alguma, extremamente moderna e traz inovações a cada ano. Agora, diante desse desafio do coronavírus, tem trabalhado perfeitamente e vem com invenções. Logo, logo eu vou trazer uma das maiores e únicas invenções da Estrela de Davi Vermelha e que você vai ficar surpreso. Mas hoje a informação é vital, de salvar vidas. Porque você e eu conhecemos os telefones públicos, que estavam por toda parte, aqui no Brasil abandonados, em Israel não. Em Israel eles souberam transformar todas as posições, todos os telefones públicos, incrivelmente, de Haifa até Eilat, milhares de telefones públicos serão finalmente transformados em estações de defibriladores cardíacos. Este aparelho tão vital que salva vidas, portanto, já está instalado em centenas de posições que antigamente eram telefones públicos. Isso já foi tentado em Israel. Uma vez, através de uma agência de publicidade, foram colocados 2 postes de defibriladores públicos em Tel Aviv. Em 2017, no Ganei Yehoshua, um dos maiores parques de exposições, foram colocadas 16 posições públicas de defibriladores. Infelizmente, todos foram roubados e as estações estão vazias. Dessa vez, não. Através de um sistema super moderno, esses defibriladores terão proteção térmica para superar o quentíssimo verão israelense, mas também serão a prova de roubo. Para utilizar, simplesmente é necessário pegar aquela posição que era de um telefone e ligar para 101. E todo o sistema de orientação, através de médicos e enfermeiros, será colocado em ação e qualquer pessoa poderá salvar uma vida no meio da rua em Israel, enquanto que, simultaneamente e paralelamente, uma ambulância vai estar a caminho. Ou seja, como dizem os médicos, os primeiros segundos, os primeiros minutos podem ser definitivos para salvar vidas. E colocar defibriladores em telefones públicos que não são mais úteis é uma ideia genial. Muita gente vem acompanhando aqui na nossa plataforma, na nossa casa e, em geral, nas notícias, os vários fatos, os vários pequenos passos que vêm sendo feitos nesse caminho de aproximação de Israel com países que, nos últimos 72 anos, a existência do país judaico, não tem relações diplomáticas. Então, são vários os casos que nós trouxemos aqui de relacionamento comercial, por exemplo, com os Emirados Árabes Unidos, a troca de informações médicas e até de segurança com países como o Catar, Omã, que já recebeu a visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e também de Shimon Peres. Enfim, países que oficialmente não têm relações diplomáticas ainda têm sim relações comerciais, de segurança, e é óbvio, nesse momento de pandemia, uma troca, um contínuo fluxo de informações na parte médica. Pois agora, o maior país árabe que não tem relações com Israel dá um pequeno, mas importante passo de aproximação com o país judaico. Trata-se da Arábia Saudita. E a informação vem diretamente da Universidade de Tel Aviv, que dentro da universidade tem um Instituto de Estudos Linguísticos do Mediterrâneo, Instituto Cultural de Estudos do Oriente Próximo e Oriente Médio, um importante instituto denominado Shalom Rosenfeld. E na revista acadêmica deste instituto, denominada Keshet, pela primeira vez na história, em qualquer publicação, em qualquer mídia israelense, sai um artigo de um professor de uma universidade da Arábia Saudita. Mohamed Al-Kaban é diretor do Instituto de Estudos Linguísticos do Oriente Médio da Universidade de Jeddah. E ele escolheu a revista Keshet da Universidade de Tel Aviv para publicar o seu primeiro artigo. E, claro, o primeiro artigo de um estudioso acadêmico árabe numa publicação israelense. E fala das cartas enviadas pelo profeta Maomé aos seus estudiosos. A ideia do professor Al-Kaban é que em Israel
simplesmente haja mais conhecimento das atividades do profeta Maomé. Mas o mais interessante é que o professor Al-Kalban divulga neste estudo, nesse artigo publicado em hebraico, numa revista de uma universidade judaica, de que há estudos de literatura e linguísticos do hebraico acontecendo já há 15 anos na Arábia Saudita, ainda que limitado somente para homens, mulheres não podem, mas se aprofundam em escritores e na literatura em geral israelense e no estudo da origem e desenvolvimento do idioma hebraico. Muito interessante, notícias da Arábia Saudita. E para concluir esse nosso encontro dessa segunda-feira, de início da semana, vem para mim a notícia mais importante, aquelas que eu mais gosto de trazer. Porque contradiz todo um sentimento que muita gente acredita que exista, de que o mundo cada vez mais é antissemita, de que principalmente a Europa é um dos locais onde os judeus mais sofrem com essa nova onda de neonazismo e violência contra sionistas e judeus. Mas temos que lembrar que há outras notícias. E para nós, da comunidade judaica, e também aqueles que não são de nossa comunidade, mas que convivem, que trabalham, que nos respeitam, que nos querem bem, é importante lembrar que há sim notícias de gente que nos quer bem, que nos respeita, que trabalha conosco com muito carinho e afeto. E essa notícia vem paralela àquela que eu trouxe na sexta-feira sobre a Albânia, uma nação europeia, mesmo que pequena, que não entregou um judeu sequer às mãos dos nazistas, onde muçulmanos e cristãos lutaram para defender os judeus. E que hoje, ao inaugurar um monumento em honra à comunidade judaica, tem mais judeus vivendo hoje lá do que havia antes da Segunda Guerra Mundial. Uma coisa única. Dessa vez vamos ali perto, vamos para a Itália, porque é de lá que vem uma notícia sumamente importante, uma notícia que vem do governo italiano em prol da comunidade judaica. Pois muito bem, na cidade de Mantova, uma das maiores comunidades históricas de judeus na Itália, que aliás são judeus bastante especiais, os judeus romanos em Milão, em Pádua e em Mantova também, têm origens muito especiais, vale a pena estudar. Mas em Mantova, o governo local tinha decidido criar um plano de construção que passava pelo centro histórico e ali havia um cemitério, um cemitério com algumas tumbas que têm mais de 120 anos. E o Rabinato Central da Europa, junto com o Rabinato de Israel, pediu ao governo italiano que reconsiderasse, que a construção não destruísse esse tão importante cemitério judaico. Para surpresa de todos esses rabinos e das autoridades judaicas do mundo, o primeiro-ministro da Itália, em pessoa de Giuseppe Conte, tomou uma decisão que anula qualquer possibilidade de que seja destruído, tocado sequer, este cemitério judaico na cidade de Mantova. E isso também vem adicionado ao fato de que será celebrado 100 anos do Rabino Menachem Azariah de Fano, um rabino italiano que tem uma história rica e que também tem origem na cidade de Mantova, ou seja, uma demonstração governamental de um país como a Itália, que respeita os judeus, mantém a sua cultura e ainda valoriza a tradição judaica naquele país. E para você, uma semana ótima e até breve. Um abraço para você, amigo e amiga da plataforma Nossa Casa da Hebraica.